Olá, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou o pastor Marcos Gonçalves, pastor na Segunda Igreja Batista em Petrópolis, responsável pela congregação de nossa igreja no bairro do Vale do Carangola. A Igreja Batista do Vale do Carangola fica situada na Rua dos Pedestres, número 32, e eu quero convidar você e a sua família para estar conosco ali cultuando ao Senhor às quartas-feiras, às 19 horas, com o culto de oração e louvor e adoração ao Senhor. Aos domingos, às 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e às 10h30 com o culto ao Senhor. E também no domingo, às 18h30, às 6h30 da tarde, também temos outro culto a Deus, outro culto ao Senhor. E eu gostaria de convidar você e a sua família para que possa estar conosco em uma de nossas reuniões. Vai ser uma alegria muito grande poder receber você e a sua família. Hoje eu quero refletir com você num texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos vivido um tempo, né, de que a igreja, de alguma forma, tem crescido, né, na busca pela oração, entendendo a oração de uma forma que não é apenas buscar coisas para nós mesmos, né, fazer da oração uma ferramenta em que nós ficamos buscando a Deus apenas para conseguir, né, coisas que nós precisamos, coisas que nós necessitamos, mas a oração ela tem sido um instrumento de relacionamento com o Senhor. Temos aprendido, né, e colocado em prática que devemos orar a Deus e buscar a Deus em todo tempo. Enquanto nós nos relacionamos com Ele, enquanto nós falamos com Ele, nós também temos a oportunidade de parar para ouvir a sua voz, né? Ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, tem a trazer às nossas vidas, aos nossos corações. Jesus ele está aqui, né, caminhando no Evangelho de Mateus, tendo seus últimos momentos de vida. A seguir aqui no final desse texto, Jesus, né, na leitura do Evangelho de Mateus, ele vai ser preso e após a sua prisão, o julgamento, ele vai ser executado, né, vai ser crucificado e vai morrer ali na cruz do Calvário. Então, esta era a última oportunidade, o último ensinamento que Jesus queria trazer aos seus discípulos, e ele, né, leva os discípulos para o Getsemane, pede que alguns deles aguardem, e ele chama, né, Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos dele, né, aqueles que ele tinha mais perto de si. Ele chama esses discípulos para que eles pudessem acompanhá-lo no momento em que ele estaria orando ao Pai, pedindo ao Pai que pudesse passar dele o cálice que ele estava para consumir, né, digamos assim, que seria a sua morte. Jesus estava em grande aflição. Lembremos que Jesus ele era Deus, mas ele também era ser humano, ele era um homem, era 100% humano. Então Jesus ele sofreu, ele chorou, ele teve fome, ele teve sono, ele teve sede, né? E todas essas expressões que aparecem nos evangelhos revelam a humanidade de Jesus. Mas Jesus, ele nesse momento aqui estava tendo grande sofrimento porque ele sabia que se aproximava esse momento derradeiro da sua vida, da sua existência aqui sobre a terra, era o final da obra dele aqui na terra, e ele chama os discípulos para que pudessem acompanhá-lo, para que pudessem estar com ele, vigiando enquanto ele estava ali orando. Jesus gostaria que, eu acredito, que os seus discípulos pudessem estar ali junto dele, percebendo a dor e o sofrimento que ele estava vivendo. Seria uma forma, talvez, de um apoio, de um suporte, de um consolo. Mas a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram se manter acordados, não conseguiram
ficar atentos, né, despertos, eles estavam muito cansados e eles dormiram. E Jesus então chama os discípulos novamente, acorda eles, fala com eles que, né, repreende a eles que eles não foram capazes de estar ali vigiando, acordados junto com ele. E Jesus sai de novo, vai orar novamente, e eles dormem novamente. E aí Jesus, em um momento, né, no versículo 41, diz a eles: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, né? Mas a carne é fraca. Jesus talvez estivesse falando até de si mesmo, né? Dizendo que espiritualmente, né, ele estava pronto para enfrentar e passar por aquele momento, mas a sua carne, a sua humanidade, né, estava fraquejando e fazendo com que ele se sentisse, né, da forma como ele estava se sentindo, mas também nos alertando, alertando a mim e a você, que nós precisamos estar em constante vigilância, em constante oração, mas também em constante vigilância. Precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor, precisamos estar atentos àquilo que o nosso corpo vai experimentando, aquilo que a nossa humanidade, né, pode acabar interferindo, né, nessa nossa percepção das coisas espirituais, nessa percepção daquilo que é a obra do Senhor, aquilo que Ele deseja que eu e você possamos realizar. Esse texto me ensina também que terão situações em que nós teremos que passar pelas dificuldades sozinhos. Não teremos a companhia e o suporte do pastor, dos nossos irmãos do ministério de oração, da nossa família, do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Terão situações que nós teremos que enfrentar e passar sozinhos, e nós poderemos contar apenas com Deus. Podemos apenas contar com o Senhor nesses momentos de grande crise, de grande dificuldade. Talvez você esteja passando por um momento assim, um momento em que você se sente sozinho ou sozinha, se sente abandonado ou abandonada, que ninguém tem conseguido olhar para você e perceber as dificuldades que você está enfrentando, não tem conseguido perceber as lutas e angústias que tem tomado a sua vida, o seu coração, mas saiba que em Deus você encontra o seu refúgio, o seu abrigo. Você pode contar com Deus, você pode buscar a Deus nesse momento de luta, de angústia, de aflição e de grande dificuldade que você está enfrentando. Você pode pedir ao Senhor, a semelhança de Jesus: Senhor, tira essa dor, essa luta, essa angústia da minha vida. E talvez Deus vá dizer para você que não pode fazer isso nesse momento, porque Ele quer ajudar você a conseguir, né, compreender aquilo que ele, a obra maior que ele quer fazer na sua vida, né? E nessa relação, nessa busca a Deus, você, a semelhança de Jesus, vai conseguir orar e entender: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas que se cumpra a tua vontade na minha vida. Mas para que isso aconteça, para que esse discernimento venha, para que você não venha interromper aquilo que Deus está fazendo na sua vida, buscando uma solução mais fácil, buscando uma alternativa baseada apenas na sua compreensão da circunstância que você está vivendo, para que você não recorra a esses artifícios para tentar impedir, limitar a ação de Deus completa na sua vida. É necessário que você possa estar buscando ao Senhor em meio à sua dificuldade. Não importa se você está só, não importa se as pessoas que estão próximas a você não têm conseguido compreender a profundidade daquilo que está acontecendo, mas é necessário que você não desista, que você possa recorrer e buscar ao Senhor. Então esteja vigilante, né? Esteja atento, esteja atenta àquilo que está acontecendo na sua vida. Não deixe que a sua humanidade ela venha interromper a ação completa de Deus sobre você. Deus ele tem algo novo, algo grandioso
para realizar na sua vida. Deus tem algo tremendo que Ele quer fazer na sua vida neste tempo. Então é necessário que você possa entender isso e buscar isso com todo o seu coração. A questão, a importância, né, da vigilância e da oração, ela é tão grande que em outros textos do Novo Testamento, por exemplo, essa exortação, esse encorajamento, ele aparece. Por exemplo, se nós formos lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, Efésios, capítulo 6, a partir do verso 18. Quer dizer, no verso 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo. E para isto, ouça bem, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o apóstolo Paulo, ele havia entendido a importância da oração e da vigilância, e ele vai e exorta no final da sua carta à igreja de Éfeso, ele dá essa exortação, que eles deveriam orar, né, com toda oração, com toda súplica, orando em todo tempo no Espírito, né, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O próprio evangelista, né, Lucas agora, não mais o evangelista Mateus, Lucas também, ele fala sobre a importância da vigilância e da oração. Lucas, ele está ali, né, falando sobre o final dos tempos, né, sobre o princípio das dores, a exortação de Jesus de como seria o final de todas as coisas. E aí Jesus, ele fala, né, com seus discípulos, e ele exorta que os discípulos também pudessem estar atentos, né? Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, Jesus aqui está falando sobre o final dos tempos, e ele diz que era necessário vigiar em todo o tempo e orar ao Senhor, buscar ao Senhor para que pudesse escapar de tudo aquilo que viria a acontecer. É interessante esse texto de Lucas, que o versículo 34 ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências do pecado, né, as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então ele diz que o povo de Deus, os discípulos, deviam estar cautelosos, não deveriam permitir ser surpreendidos, né, por causa do pecado, né, que o coração deles não ficasse sobrecarregado com as consequências dos erros deles e das preocupações desse mundo, mas que eles deveriam estar vigilantes, deveriam se acautelar, deveriam estar atentos a tudo aquilo que pudesse vir a acontecer. Então a vigilância e a oração são pontos importantes que o Senhor ele traz para as nossas vidas, fazendo com que nós possamos não estar apenas orando, buscando aperfeiçoar o nosso relacionamento com o Senhor, né, mas que nós precisamos também estar vigilantes, atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta, estar atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor, estar atentos às ações de Deus, à interferência de Deus na nossa vida e também aquilo que nós podemos fazer e que possa trazer prejuízos à nossa vida, vindo sobrecarregar os nossos corações, as consequências das nossas escolhas, as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, mas também as consequências, né, das muitas preocupações com a nossa própria vida. O apóstolo Paulo, né, no texto que eu li lá da carta aos Efésios, capítulo 6, verso 18, o versículo anterior ele vem falando, né, que
o povo deveria usar o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é esse lugar também que nós podemos mergulhar, podemos buscar a orientação, o discernimento, aquilo que vai ser, né, a obra do Senhor realizada através desse encontro com Ele, que é o autor da sua própria palavra. E nesse encontro com Deus na palavra, Ele vai nos direcionar, vai nos exortar, vai nos orientar naqueles pontos da nossa vida, aqueles aspectos da nossa vida que nós precisamos estar vigilantes. Vigiai e orai para que não caiais, né, caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? E nós podemos, muitas vezes, por causa da nossa humanidade, virmos a sucumbir, não aguentarmos a pressão, né? A pressão do dia a dia, a pressão, né, da sociedade, a pressão por causa da preocupação com o sustento e com todas as coisas que muitas vezes tomam a nossa mente, tomam os nossos corações e fazem com que nós não estejamos totalmente atentos àquilo que o Senhor deseja realizar e deseja fazer nas nossas vidas, nos nossos corações. Deus abençoe muito a sua vida e eu quero orar com você e pedir a Ele que possa nos ajudar, ajudar a mim e ajudar a você também a estar vigilante e orando em espírito em todo o tempo ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por mais esse programa. Ó Deus, agradeço pelas pessoas que nos acompanham através dessa emissora e também, ó Deus, nas transmissões pelas redes sociais, que o Senhor, Pai, possa estar abençoando, Deus, cada vida, cada família, ó Deus, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que ouviu essa palavra neste momento, Senhor. Que a tua graça, o teu amor, o teu poder possa estar sendo derramado, ó Deus, sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse coração. Pai, que as consequências do pecado, ó Deus, e as preocupações da vida não interfiram, Senhor, na vigilância e no relacionamento, ó Deus, dessas pessoas contigo através da oração. Deus, que elas possam estar buscando o Senhor na tua palavra para terem o discernimento, a orientação sobre os aspectos da sua vida, ó Deus, de suas vidas, que precisam estar atentos, vigilantes e que possam colocar tudo isso em oração diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana.